Para Piaget, a socialização ela é o sinônimo de saber viver com os outros, né? Saber trocar com os outros. E ela depende muito da interação da criança com outras crianças e com adultos. Conforme o tipo de interação, se é com crianças ou se é com adultos, Piaget vai falar de dois tipos de socialização, né? ou de socialização com dois princípios diferentes, né? A socialização da criança, com outras crianças, né, é aquela que Piaget chama de uma socialização baseada no respeito mútuo ou baseada na cooperação. E a socialização com o adulto, ela é mais voltada para a imitação e para a submissão da criança ao adulto. Então, é o que Piaget chamaria de uma socialização pelo respeito unilateral. Essas duas formas de socialização, né, diferentes, elas podem depois vir a formar duas formas de moralidade, mas a gente vai falar da moralidade daqui a pouco. A gente pode falar aí também de socialização primária e socialização secundária, né? As primeiras formas de socialização da criança são a criança com a família, né? Então, que seria a socialização primária. Em relação à criança com a família, essa socialização, se ela é feita, por exemplo, mais criança-pais, né, seria uma socialização mais baseada no respeito unilateral, né, e por essa socialização a criança vai funcionar mais ou submissa aos adultos ou egocêntrica, né? Quer dizer, ela é marcada por essas duas coisas, quer dizer, a submissão, a imitação ao adulto e aos modelos do adulto, né? E aquilo que a criança quer, aquilo que ela vê apenas do ponto de vista dela, que é a parte egocêntrica da socialização. Quando a criança entra na escola, é que a gente vai poder ver um desenvolvimento dessa socialização no sentido de ampliar, né, essa socialização não só para imitação e coação do adulto, mas para troca com outras crianças. A socialização, então, mais baseada na cooperação, segundo Piaget, né? Por que isso seria um desenvolvimento? Porque a criança deixa de estar centrada só no ponto de vista dela, que seria o egocêntrico, ou só na imitação e submissão ao adulto, e passa a construir uma socialização com os outros, com outras crianças, né? Então, é uma socialização mais aberta, mais baseada em outros princípios, como, por exemplo, o princípio da reciprocidade, da igualdade, da justiça, né? Que não só vamos dizer assim, outra maneira de funcionar, que é a socialização só através do adulto e da imitação. Ma conviction est qu'il n'y a aucune espèce de frontière entre le vital et le mental, ou entre le biologique et le psychologique. Dès qu'un organisme tient compte d'une expérience antérieure et s'adapte à une situation nouvelle, ça ressemble beaucoup à de la psychologie. Ao ponto de vista da psicologia genética, né, que é o sinônimo de construção, né, e de evolução, né, sim, a gente veria a socialização por esse desenvolvimento e um tipo de socialização substituindo, né, se ampliando em relação a um tipo anterior. Quer dizer, para Piaget, uma socialização baseada na cooperação, ela vai substituir uma socialização que é baseada só no respeito unilateral, só na coação, na imitação. Se a gente for pensar do ponto de vista, por exemplo, da psicologia social, a gente falaria mais de uma coexistência dessas socializações. Quer dizer, tanto uma pessoa, né, pode usar uma forma de socialização mais aberta, mais baseada na cooperação, na reciprocidade, quanto ela pode também ter relações, né, ter outras formas de relações, onde a forma de socialização dela ainda é da imitação, da submissão à autoridade, né, ou mesmo egocêntrica. Então, a gente falaria mais de uma coexistência, né, dessas duas formas de socialização. Mas assim, mesmo para Piaget, a gente poderia dizer que elas podem coexistir porque em algumas situações a pessoa pode desenvolver essa socialização mais aberta e em outras situações ela não pode desenvolver. Então, ela faz um recurso de uma socialização mais primária, né, mais baseada na submissão, na imitação da autoridade do que, né, na cooperação. Mas aí, se você teria mais essa ideia de decalagens, entendeu? Quer dizer, num campo a criança pode se desenvolver e sabe ser mais aberta, sabe pensar as leis, as justiças em relação ao desenvolvimento, em relação a todos os outros. E em outras situações, a criança não pode fazer isso, então ela fica mais heterônoma.
A gente pode ver isso em relação a certas situações de regras, né? Se a gente pensar, por exemplo, todo menino ele vai aprender muito rapidamente qual é o sentido de regras numa situação de brincadeira ou numa situação esportiva. Né? Se a gente pensar, por exemplo, nas regras de futebol, não há criança que não se desenvolva em relação a isso e rapidamente vai saber discutir as regras, para que elas servem. Antes de começar a jogar, vai fazer tudo aquilo que o Piaget chamou mesmo do exercício de democracia, que é pensar em todas as situações possíveis e pensar em todas as regras para saber o que vai valer no jogo. Não é? Então, a criança, nesse sentido, né, ela rapidamente se torna, né, um democrata que sabe construir as regras em função do bem comum, pelo menos daquele grupo. Em outras situações, a criança pode não fazer esse exercício de maneira nenhuma e agir de maneira bem infantilizada, ou seja, pela submissão, pela obediência devido à obrigação. Se a gente pensar, por exemplo, na criança e as regras escolares, a gente pode ver esse caso. Então, você pega um menino de 10 anos, ele pode ser um democrata e um legislador em relação às regras de futebol, né? E pode ser, na verdade, uma criança de 5 anos em relação às regras da escola, porque são regras que ele não compreende como regras que têm que ser apropriadas por todos em função de um princípio mais de justiça, mas compreende como sendo a regra da autoridade, a regra da professora, então eu tenho que obedecer porque senão eu tiro 0. O meio sempre tem uma importância, quer dizer, se a gente tem um ponto de vista piagetiano, o desenvolvimento de qualquer, não é, potencialidade humana se dá na relação com o meio, não é, pela interação. Agora, é o meio muito importante e o sujeito dentro desse meio também. Né? Quer dizer, a interação sempre é um sujeito que se desenvolve em função de um meio onde ele atua, esse meio marca o sujeito, quer dizer, é sempre um processo de vai e vem. Né? Nunca é apenas uma relação de um meio imprimindo coisas no sujeito, né? Um sujeito se construindo através dessa troca com o meio, mas ele, né, tanto ele influencia no meio como o meio o influencia. Então, o meio é sempre importante, né, para qualquer desenvolvimento. Essa frase, vamos dizer assim, é o ponto mais forte de um artigo que o Piaget escreveu sobre os procedimentos de educação moral. Né? Ele diz assim, olha, se numa educação moral o fim é a autonomia, né, os meios têm que ser adequados a esse fim. Né? Então, os meios têm que ser o exercício dessa própria autonomia. Né? Quer dizer, todas as situações que levem a criança a pensar em si, mas e pensar no outro também. Né? Então, os meios devem ser baseados nisso. Né? Se não, por outros meios, por exemplo, pela imposição, né, pelo discurso só verbal, né, pela pura transmissão, não se consegue construir autonomia. Né? Então, os meios têm que ser muito adequados aos fins. L'équilibration, je définirais ce terme non pas en termes de balance de force, mais en termes d'autorégulation. Un système équilibré, c'est un système où toutes les erreurs sont corrigées, où les excès sont compensés, etc. Para Piaget, esses invariantes, né, funcionais, eles vão estar funcionando em todos os campos do desenvolvimento. Né? E na moral, na socialização também. Né? Por exemplo, a criança assimila uma regra em função dos seus esquemas. Né? Se os seus esquemas estão muito ligados à obediência, né, a seguir a regra pela obrigação, todas as regras vão ser vistas dentro desses esquemas. E é essa mesma a primeira assimilação. Né? Então, tanto eu não posso emprestar material ou posso emprestar porque a professora me diz, como eu posso sair de lugar porque a professora me diz, ou como eu tenho que fazer as minhas lições, eu não posso colar do outro porque a professora me diz. Quer dizer, isso seria uma forma de assimilação da regra a esquemas baseados na obediência. Né? O que seria a acomodação? Quando a criança começaria a modificar esse esquema em função da imposição do outro. Né? Isso eu vi bem também no meu mestrado em relação à regra do emprestar materiais. Né? A criança pequena, ela diz assim, pode emprestar materiais? Eu perguntar, pode emprestar materiais? Assim, sim. Não, não pode. Cada um com as suas coisas. Né? Você tem que levar o seu material, você tem que ter de tudo e cada um tem que ter as suas coisas. Mas daqui a pouco ela começa no embate com as outras crianças, um dia ela esqueceu uma coisa, aí ela pega do outro, né? Na verdade as crianças pegam o tempo inteiro coisas um do outro, né? Aí o outro reclama que ela pegou, aí o outro diz, não, mas eu devolvo para você. Ah, então tá bom, então pode. Né? Posso usar isso de você? Então as crianças vão começar a modificar essas regras em função da relação umas com as outras. Né? Então uma vez eu fiz uma entrevista com uma criança de 3ª série e ela me dizia assim,
Ah, sabe, essa coisa do cada um com as suas coisas, de não poder emprestar, isso aí é coisa da professora. Porque, ó, um dia eu não tenho um material, eu peço para você, no outro dia você não tem, daí você não vai pedir para mim? Então, devolvendo pode. Né? Então, o que a gente vê? Que a criança vai modificar, né, a forma de obediência à regra em função das trocas com os outros. E no caso, mesmo às vezes, em função dos conflitos com o outro mesmo. Né? E é aí que ela vai construir, então, por acomodação, ela modifica o esquema dela, nesse caso, que seria o esquema da forma de obediência às regras, né, para um outro esquema que é o da troca possível. Né? Então, e aí, nesse caso, o que acontece? A regra vai ser assimilada de uma outra maneira. Né? Então, você vê nesse exemplo os mesmos princípios. Né? Então, primeiro, uma assimilação a um esquema anterior. Mas depois, esse esquema anterior ele não se mostra propício à nova situação social. A situação social cria um conflito no sujeito, né? Nesse exemplo que eu dei, é um conflito tanto cognitivo quanto um conflito social. Né? Nesse conflito social, o sujeito tem que se modificar para fazer uma nova adaptação ao meio. Você vê a estrutura do sujeito se ampliar e se tornar mais propícia para essa nova troca. Né? Isso, para Piaget, é um processo sem fim, quer dizer, é um processo aberto de desenvolvimento. Né? Agora, se o meio não solicitar, né, essa outra forma de cooperação, no caso, no exemplo que eu dei, né, essa outra forma de ver as regras, o que acontece? A criança vai usar sempre os mesmos esquemas. Né? Então, se for um esquema baseado na obediência e o meio nunca dá para o sujeito uma oportunidade de pensar a regra em função da cooperação com os outros, o que fica? O esquema da obediência. Né? Então, você vê os princípios piagetianos funcionando aí o tempo inteiro. Né? Do ponto de vista da maioria dos autores que trabalham com desenvolvimento e educação moral, a escola tem sim uma função de educar moralmente e, aliás, faz isso querendo ou não. Né? Por que ela faz isso querendo ou não? Porque a escola coloca regras de convivência, regras de aprendizagem. Essas regras elas vão ser vivenciadas dentro da escola. O tempo inteiro se fazem julgamentos do que é bom, do que é correto, do que é certo fazer. Né? O tempo inteiro se usam critérios para isso, se queira ou não. Né? São usados critérios para isso, de aprovação, de crítica, de regras de justiça. Então, a escola ela é um espaço riquíssimo para a construção moral. E ela faz isso querendo ou não. Né? O que seria melhor que ela tomasse consciência de que ela faz isso o tempo inteiro, não é? E que isso fosse feito de uma maneira refletida, quer dizer, com finalidades claras, com adoção de valores claros, não é? Com opção por certos valores em relação a outros. Não é? Então, na nossa opinião, essa é uma das funções da escola.